Mais uma edição do Pode Isso Retrofit no ar para vocês, sempre com assuntos pertinentes ao mercado financeiro, ao mercado imobiliário e sempre vinculado ao empresariado. Aqui da nossa região, do estado de São Paulo e, obviamente, do Brasil também. De vez em quando a gente pega um cenário internacional, viu? Como tá no ar, escutem lá o Além do Capital, que traz muito conteúdo bom para vocês, viu? Mensalmente, tá? Comigo sempre, Giancarlo Chiarati nos comentários, e a nossa entrevistada de hoje, a gente tá tendo muita sorte, porque a gente sempre traz gente famosa ou com currículo extenso, a gente tem os dois, né? Então, assim, peço a licença para contar um pouquinho para vocês, bem extenso, mas vocês vão entender, tá? E aí a nossa entrevistada de hoje, do mundo do marketing, mídia digital, que é o assunto que mais a gente tratou aqui nesse podcast, né? Ela pensando aqui, acho que foi uns 4, assim, podcasts falando sobre isso. Só que ela é graduada em letras, tem curso superior em publicidade e propaganda, MBA em marketing, ela é especialista na geração de marca, no que a gente chama de branding, tá? Especialista em negociação, uma habilidade excomunal na gestão, tanto é que ela é gerente de marketing, tá? E especialista em marketing digital, e aí, citando aqui algumas empresas, trabalhou na Quality Group, incorporadora, Sugoi, incorporadora, Breako, incorporadora, tudo do ramo aqui imobiliário, como vocês estão percebendo, a Porto Belo Shop, tá? Ela trabalhou em empresas de consultoria e engenharia também, Templog e também na HVM Incorporadora. Enfim, vocês já perceberam, especialista no ramo imobiliário, incorporadora, na gestão de marketing de lançamento, de empreendimento. Nós estamos falando de Pamela Menezes, gerente de marketing. Obrigado, viu, por você ter aceitado. Imagina, bom dia. Tenho um currículo grande aí, mas eu sou novinha, tá, gente? Não vai achando que eu sou velha. Eu só sou 36 anos, mas comecei muito nova. E sim, a primeira letras era o que eu gostava, realmente brilhava os meus olhos. Eu falo que a primeira faculdade você faz o que você aprendeu na escola, qual a matéria que você mais gosta, putz, eu vou seguir isso, e foi meio que dessa maneira. Mas eu entendi que dar aula realmente não era o meu forte, não sou muito rápida para ter paciência ali, então realmente passou. E aí o mercado imobiliário entrou antes do marketing, então eu entrei no mercado imobiliário e depois eu entrei no marketing. Porque eu fui fazer lançamentos, mas não fazia parte do marketing mesmo, só os eventos do lançamento. E aí eu recebi uma oportunidade, tipo, nossa, pô, eu gosto muito do seu trabalho, vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, mas eu fiz letras, como assim eu vou trabalhar com você? Ele falou, não, a gente aprende e vai buscar o teórico que eu te dou a prática. E foi assim que eu entrei na Lúcia Engenharia, que é uma incorporadora muito grande, constrói com bolsa de valores, Cirela, e isso alto padrão, né, em São Paulo. E aí entrei lá como assistente e fui galgando a minha carreira ao longo do tempo. E fui me especializando também. Porque, assim, o dia a dia a gente tem, né? Mas precisa do teórico também, que eu acho que é bem importante. Na época não era o boom digital, a gente fazia campanha na revista da Gol, sabe? Para Era no alto físico padrão. mesmo, né? Para alto padrão. Então, assim, revista da Gol, a gente fazia, era trip, A Gol era. ainda era alto padrão, né? Na verdade, voar ainda era alto padrão, né? Porque voar ainda era caro, né? Hoje é muito mais acessível, mas na época a gente tinha, e a gente, óbvio, focava em primeira classe, né? Para atingir um público que era. Na época a gente já vendia a 9, 10, 12, falando de 12 anos atrás. Então, um metro quadrado é muito caro, falando que hoje a média é 17, 18, dependendo da região. No sul, eles vendem até 25, 40 mil metros quadrados. Nem se fala Rio de Janeiro, né? Dependendo se for lá da praia. É que o Rio, de Freita. fato, não tem nem mais espaço para construir, né? Então, qualquer lugar que você consegue construir é muito disputado e as pessoas vão colocar o metro quadrado no valor que elas querem e vão pagar. Porque realmente não tem mais para onde ir, né? Então, qualquer casinha que você conseguir comprar 4, 5 casas e construir um empreendimento, os caras vão vender muito rápido. Então, hoje, o metro quadrado já tá meio que surreal, assim, mas deu um boom no mercado imobiliário em 2018, 2008, deu uma segurada, o pessoal parou de construir, e aí voltou, na pandemia foi onde voltou, assim, a galera ficou em casa, descobriu que a casa dela era pequena, porque só chega em casa pra dormir, comer e tomar banho,
E aí, quando você ficou 2 anos em casa, as pessoas não perceberam que elas precisavam de espaço. Porque até então era, putz, não fico em casa, não preciso. Então começou muita reforma, as pessoas fazendo up no apartamento. Quem morava em 50 metros quadrados com um filho não queria mais morar, precisava de sacada. Então, eles foram entendendo que ia aproveitar esse hype e o mercado voltou a aquecer. Então, ele desde a pandemia está muito aquecido, né? Tanto do médio padrão quanto alto padrão. Então, a reforma, eu trabalhei na Porto Belo, então a gente tinha uma loja faturava por mês, assim, mais de 100 milhões, assim. A gente tá falando, tipo, de uma loja, Nesse período, assim, nesse período. caramba, a gente. Porque, assim, as pessoas começaram a reformar loucamente, porque elas entenderam, assim, qualquer coisa que não te atrapalhava dentro de casa, você ficou dentro de casa, você precisava, né, você viu a necessidade disso. Então, começou realmente, deu um boom no mercado. Construção foi onde a galera, Mercado Livre, enfim, né, essas marcas estouraram de vender e a construção também, tanto o mercado imobiliário quanto reforma. Então as pessoas começaram dentro desse período e desde então está seguindo, né. Então o governo dá as taxas dão uma melhorada, então as pessoas continuam comprando e vendendo. E o short style, tipo, Airbnb veio com muito grande, então a Vitacom hoje, ela constrói só estúdio para investidores, eles não vendem mais para público final. Que era, inclusive, assim, acho que o pessoal começou a ter essa percepção, porque antes ia por imóveis menores, nós estamos falando da década de 40, 50, que eram imóveis muito grandes, aí daqui a pouco a galera começou a perceber que não fazia sentido, porque não ficava em casa, e agora nós estamos no caminho inverso, então, Inverso. né, olha, eu preciso de um apartamento de 100 metros, quem morava em 50 quer o de 100, quem tá o de 100 quer o de 150, e por aí E aí a vai, gente assim. tem 2 públicos, né, a gente tem o que mora, que precisa e tem necessidade de maior, e o que quer investir, porque hoje as pessoas não faz mais sentido viajar e ficar no hotel, eles querem realmente ter um espaço, eh, fazer a própria comida, enfim. Então, pegou esse hype que esses Airbnb da vida, levantou, e as incorporadoras têm feito muito estúdio, e investidores compram antes de lançar, então eles já conseguem, zerar o produto antes do lançamento. A gente teve um lançamento na HVM, que é uma incorporadora de Campo Grande, que eu fiquei lá 2 anos, e vendeu 220 unidades em 24 horas. Óbvio, um trabalho muito bem feito de marketing. Não como vender meu peixe, porque realmente foi. A gente fez um represamento. Então, o que que é um represamento? A gente fez uma pesquisa de mercado, entendeu a vacância, né? Qual era a necessidade que a cidade precisava, o que que faltava. Estúdio era um deles, só tinha um, que é o Vértigo, que era deles também, que é o maior prédio de Campo Grande, que foi vendido em 15 dias. E entendendo esse público, vamos lançar um estúdio, mas para investidores, né? Óbvio, teve um público final que é um ou outro, mas para investimento mesmo, que rentabiliza muito mais de você uma alocação a longo prazo, né? De 12 a 24 a 36 meses. Então, a gente conseguiu fazer campanhas para esses públicos, então a gente foi falando, dando, né, só um gostinho do que vinha, montando pastas, que são assim, todo mundo que tem interesse nesse empreendimento. Então, a gente tinha 220 unidades, a gente chegou a quase 1000 pastas, então a gente tinha muita gente interessada. Quando a gente lançou, eu abri 5 horas da manhã, tinha uma fila gigantesca das pessoas querendo pegar o melhor, né, o andar mais alto, que de fato é o que é escolhido hoje. É mais caro, mas tem uma vista melhor, enfim. E a gente conseguiu zerar o produto em 24 horas e ainda tem fila de espera. É muito entender qual é o produto que você vai lançar, qual é a necessidade da cidade e fazer um lançamento muito bem feito, né. Eh, Comunicar com a galera certa, enfim, e a gente conseguiu zerar esse produto. Então hoje a gente entende, e a gente tá falando de 17.000 metros quadrados, não é: "Ai, vendeu barato", não, a gente não vendeu barato. Porque Campo Grande não é uma cidade turística, as pessoas não vão lá para conhecer Campo Grande, elas vão para Campo Grande fazer uma pontezinha ali para ir para Bonito, que é uma cidade muito turística, mas fica 3, 4 horas de lá. Agora, além de negócio, as pessoas vão para Campo Grande fazer negócio, né, é muito grande em agro, então vão para lá para isso. Agora, meu sonho é conhecer Campo Grande, no geral não tem, nem é investido tudo isso em, coisas culturais, tem um aquário, assim, mas você não tem muito o que fazer. Mas qual é o natural lá de preço de metro quadrado, Campo Grande? Hoje ele já
Eles estão numa média de 12, 14 mil. Então, 17 é, assim, 17 é agressivo. agressivo, extremamente significativo. É. Ainda vendo em 24 horas? Em 24 horas. E, Caramba, olha. e foi realmente um trabalho muito bem feito, porque eu acho que precisa ter uma pesquisa de mercado. Não dá para lançar nada sem entender se a necessidade do local, né? Todo mundo lança hoje, o tempo inteiro. São Paulo tem lançamentos por dia, 5, 10, 15 lançamentos por dia no mercado imobiliário. Então, você precisa entender assim, por que o cara vai comprar o meu? Além de, né, entender qual é o produto e tal, mas sentir a necessidade mesmo. Eu estava fazendo consultoria para uma incorporadora que vai lançar agora, em mês que vem, um empreendimento específico para influenciadores digitais. Específico. É nichado. Não, eu queria entender mais, vai precisar explicar. É, Como assim para influenciador? ele Como é que é? O imóvel, a arquitetura do imóvel é diferente? As áreas comuns. Então, assim, tem uma sala de podcast, eles têm uma sala. Olha que interessante. Eles têm um estúdio de fotografia para você filmar, gravar produtos recebidos. Eles têm um cinema aberto. O prédio inteiro é instagramável. Então, o tempo inteiro que você, desde quando você entra até chegar na sua casa, tudo ali você pode gerar conteúdo. Então, a ideia é que seja específico. A gente está criando toda a campanha para focar, ou você já é influenciador, ou seu sonho é ser influenciador. Então, o que a gente usa de gancho, né? Para você ser influenciador igual, vamos pensar, tipo, Nativosa, que é uma influenciadora grande. O que você precisa? Aqui, talvez a sua casa hoje, você não consegue ter toda essa estrutura, e você está começando. Então, morando, e chama influencer no empreendimento. Morando no influencer, você consegue virar influenciador, porque você tem tudo que você precisa dentro do empreendimento. A HSM, que é não sei se vocês conhecem, que é uma consultoria, é uma empresa que tem algumas faculdades, São Judas, enfim, é uma consultoria de RH, de treinamento. Eles estão abrindo uma universidade para influenciadores. Eu não imaginava que a tendência do mercado tava... É. Que maluquice, assim. E aí a gente descobriu isso e ele falou, cara, todo o nosso público tá aqui. Os caras que vão estudar nesse lugar é o que vai comprar o nosso produto. Então é fazer sabe, juntar essas duas empresas. Eu fui lá, né, fez essa intermediação, conversar, pra gente conseguir juntar esses dois e a gente ter um negócio tão interessante. O meu público é pra ele, o dele é pra gente, e a gente... Então, assim, você entende que hoje, pra você lançar alguma coisa, você precisa ser diferente? Porque tá todo mundo lançando o tempo inteiro. Pesquisar qual o nicho que a gente quer. Aí você fala, putz, pra influenciador, cara, é muita gente. Tem muito. Gente. Isso não é mutável? Romelo, eu fico preocupado, por exemplo, de nichar tanto, né? Isso é incorporadora. Sim. Ela nicha dessa forma, os influencers vão continuar, é uma tendência, né? Bastante tempo, acho que a nossa geração vai continuar enxergando isso. Mas eu enxergo, a gente gosta, por exemplo, de uma região central de São Paulo, que inclusive tem em alto crescimento, e a gente vê um público tanto de artista como de influencer, por exemplo, no prédio do Copan, que é icônico, Sim. né? A gente sempre fala muito desse prédio. É melhor para esse cara, para essa pessoa, para esse influencer, para essa mulher, tá num negócio desse, num empreendimento desse, do que de repente tá num empreendimento icônico no centro? Mas se ela já tá consolidada, ela não precisa morar no influencer. Mas se ela quer virar um influenciador, ela precisa morar no influencer. Pro iniciante ou para aquele que tá galgando um espaço, Exatamente. então. É um público bem específico, por isso a universidade. Quando você já tá consolidado, você tá em lugares diferentes, você não precisa. A sua vida, ela é mais interessante, né? Porque você já tá ali com o famoso, você tira foto. Agora, quando você tá começando, no quarto da sua casa, o que você vai mostrar? Então, o influencer dele te dá muitos ambientes para que se torne interessante. Porque hoje a gente não quer ver a vida igual a nossa. A gente quer ver uma vida mais legal, né? Óbvio, tem um ou outro influenciador que, de fato, uma vida mais realista e tal, mas, no geral, as pessoas não querem. Então, elas querem ver coisas diferentes. E a ideia é isso. Tudo no prédio é voltado a isso. Então, tem uma sala de edição de vídeo, porque se você tá começando, tudo custa, né? Então, e a ideia é um valor, não é um empreendimento barato, é realmente para o pai. Eu queria muito
entendeu? E Vai ter que ter um apoio, né? a Às vezes gente familiar. entendeu que é muito isso. E até para investidor. A gente vendeu na SCP, que é realmente o que grandes construtoras fazem hoje, para levantar um valor para começar o empreendimento. Então, a gente vendeu bastante para investidor, que é o cara que, sim, vou para São Paulo, sou, sei lá, de fora, vou para São Paulo, vou ficar nesse empreendimento, porque ele é muito legal, ele é descolado, ele é jovem, e a galera vai alugar no Airbnb, seja qualquer outra plataforma. Então, tem os dois públicos ali. O que vai para fazer uma selfie, nem sou blogueira, mas gosto desse mundo, e o que realmente vai usar todas as áreas comuns para conseguir é, virar o influencer, que hoje a gente sabe que de 12 a 25, 30 anos é o que a galera tá buscando. Você perguntou hoje pra criancinha o que ela quer ser, ela vai falar youtuber, influenciadora, o modelo. As profissões tradicionais que nós chamamos, assim, eles não falam, né? Você pega as crianças, eles não falam o que querem. Eu quero virar youtuber. É, Cara, youtuber. A principal referência deles também, né? É o que eles acabam consumindo. Cara, e é muito maluco. E aí, assim, pra gente entrar nesse cenário e aproveitar, inclusive, o seu conhecimento, a gente queria entender esse panorama, porque você já trouxe um que me chocou, né? Assim, um prédio muito específico. Eu falei, cara, mas será que esse panorama do mercado imobiliário hoje? Aí a gente acaba focando um pouco aqui, seja da nossa região, mas principalmente em São Paulo, mas óbvio que você pode abranger e nos contar como tá o Brasil. É, como estão esses fatores de crescimento? Tá em crescimento, não tá? Porque a gente viu um boom em certas regiões, São Paulo principalmente, como você citou. Como tá a tendência hoje? A gente faz retrofit, nós levamos esse nome. Tá em tendência retrofit, não tá? Qual a tendência hoje do mercado que você enxerga, assim? Na verdade, até falando de Praia Grande, por exemplo, cresceu muito e tem crescido muito, né? Se a gente fosse falar de 15 anos atrás, o Guarujá era o hypado, tava todo mundo lá. E aí hoje lá deu um boom, todo mundo construiu, né? E aí lotou. O que que acontece? As pessoas começam a se incomodar com isso. Tipo, nossa, eu não consigo fazer nada. Final do ano eu vou no mercado, tá tudo cheio. E aí a galera vai migrando, tipo, onde ninguém tá mais indo. E aí é onde as grandes incorporadoras começam a construir e entender um valor ali de negócio. Por ser mais perto, porque hoje as pessoas querem que... Sabe, você mora em São Paulo, pô, até chegar lá, Ilhabela, que, por exemplo, é lindo, mas assim, é longe. As pessoas e quer estrutura também. Eu tenho um filho, por exemplo, então eu só viajo onde tem hospital. Não viajo aonde não tem uma grande estrutura. Então, falando de Praia Grande, eles cresceram muito. Tem muita construtora, incorporadora construindo ali, porque entendeu que, de fato, é uma cidade ótima. Tem investido bastante, a prefeitura mesmo investido, que eu acho que isso também ajuda. Quando o próprio governo vê ali e ajuda e traz os grandes empresários, então tem crescido. O mercado imobiliário, ele vai oscilando, né, o tempo inteiro. E aí, para você se manter, putz, como os caras conseguem ficar 30, 40, 50 anos ali sem quebrar? É inovando, aí buscando o que está acontecendo. Só construir em São Paulo. Os caras que só construíram em São Paulo só construíram no interior. Por quê? Porque muita gente, depois da pandemia, quer morar num lugar mais tranquilo. Então, home office ajudou muito. Então, as pessoas têm passado muito tempo dentro de casa. Elas estão morando, né, e trabalhando dentro de casa. Ou seja, eu posso morar onde eu quiser. Então, tá. Mas assim, sim, deu um boom o mercado imobiliário, ele vai crescer e eu acho que essa ascensão não tende a cair. Pelo menos nos próximos 10 anos. Existem estudos que nos próximos 10 anos o mercado vai e a gente tem que aproveitar, mas vai fazer exatamente como foi lá atrás. De 2000 a 2008, todo mundo construía, todo mundo virou incorporador, construtor. 2008 deu uma segurada, né? Então, e aí as pessoas foram mais conservadoras e hoje voltou. Então, vamos aproveitar esses próximos 10 anos, porque de fato vai ser um boom e vai dar para ganhar bastante dinheiro. E o retrofit é muito legal porque a galera que eu tenho uma casa antiga, putz, eu gosto do bairro, não acho nenhuma incorporadora que constrói ali, porque às vezes não tem espaço. A galera, eu queria um apartamento novo, eu queria uma casa nova, mas eu não quero mudar. Então, você reformar ali, né?
trazer a modernidade dentro do que você já tem é muito importante, né? E aí eu acho que a galera sente essa necessidade também. Porque o que eu senti em Campo Grande, muita gente não queria sair da casa. Falou, putz, eu gosto de morar em casa. E aí, o que que eles começaram? A gente vai ter que fazer empreendimentos grandes. Porque o cara mora num 500, 600 metros quadrados. A gente vai ter que construir 400. Porque ele vai ter toda a comodidade de um empreendimento, né? De um apartamento, que ele não tem a manutenção com a piscina, Segurança, portaria. segurança. E ele vai morar num lugar grande, porque ele gosta, ele já tá acostumado, ele não quer se sentir dentro de uma caixa. Por isso que eu falo, voltou, né, muitas as pessoas morarem em lugares grandes. Porque realmente, passo mais tempo em casa, não quero me sentir preso, né? As varandas estão aí pra isso, né? Pra gente ter essa sensação que a gente tá um pouquinho fora de casa, né? Então deu um boom, assim, né, nos últimos tempos, até a varanda, mas é que a galera não sabe que a varanda só foi vendida porque quando você vai aprovar na prefeitura, essa área não é contada como área construída. Então, as incorporadoras começaram foi muito por custo mesmo e de projeto, Aproveitamento de espaço. aproveitamento de espaço e porque não conta mesmo, mas você vai ser cobrado por isso. Então, A estrutura e o capitalismo me deixam... É maravilhoso isso. Mas isso foi muito legal porque virou moda. Virou uma tendência, Não era né? pra ser, né? Foi muito pensando em custo. Adaptando ali pra É. realidade, pra necessidade. Exatamente, até porque a gente falou, tudo custa, né? Então, e hoje as pessoas falam, mas não tem uma varanda? As pessoas querem, elas A querem gente sair. no Retrofit sente Sente bastante falta conceito. disso, porque, assim, você falou bastante, por exemplo, sobre pesquisas e etc e tal, inclusive para fazer lançamentos. A gente faz os nossos lançamentos, mas no cenário de Retrofit e da Retrofit é bem diferente, porque para nós é muito mais uma questão de custo de oportunidade, né? Então a gente, por exemplo, não consegue fazer uma pesquisa para entender uma demanda de Santos, por exemplo, para fazer um lançamento ou comprar algo que tenha. É mais assim, cara, a gente sabe o que a galera quer, só que o preço é inviável, né? Por Sim. exemplo, você tá falando que Campo Grande é 12, 13, 14. Hoje na Frente Mar, por exemplo, aqui em Santos, 12 mil para reforma. Pô, aí tu vai colocar mais 4 mil reais de mão de obra, mais o lucro, mais investidor. Você tem que vender quanto? 25 mil reais? É Então, só que surreal. aí entra o marketing, que é uma coisa que eu sempre falo: preço e valor. A gente. E brand, né? Se você tiver uma marca muito consolidada do que você. Grandes grifes prova isso, né? Uhum. Eu tenho uma bolsa de 20 reais, de 50 reais, de 10 mil reais, de 50 mil reais. É a mesma bolsa que vai fazer a mesma coisa. Mas o que você precisa, né? Porque eu acho que assim, a gente pode vender o valor que a gente quiser. E as pessoas vão comprar. Se você fizer consolidar a sua marca e conseguir passar o valor dela, não o preço. Você consegue vender a 25 mil reais facilmente. Se você conseguir provar para as pessoas o porquê o seu é diferente do vizinho. O valor que aquilo tem. Então, o marketing, quando eu falo muito de brand, da marca, as pessoas falam assim, as pessoas falam muito de produto. Eu falo, se você consolidar a sua marca, você vai vender com o preço que você quiser e as pessoas vão comprar, porque tem gente com dinheiro. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, porque dentro do marketing a gente sabe que tem várias vertentes, Sim. você trabalha mais com a parte de brand, e para nós, e aí eu falo, por exemplo, como nós somos empresários, né? Então a gente acha uma tendência de mercado, constrói um negócio, cara, coloca pessoas para trabalhar junto com a gente, mas de fato, às vezes, e aí principalmente do meu lado, que é da parte de finanças, né? A gente procura sempre todas as abinhas, né, da empresa, a gente tenta enxergar como números. Então, assim, nós vamos trazer essas pessoas aqui para trabalhar, o que elas vão converter para a gente em relação a números, né? Então, assim, por que eu preciso de mais pessoas? Porque mais pessoas vão dar mais andamento vão agilizar o processo vira vendas e a gente... legal, isso faz sentido. E o brand, assim, sempre ficou uma coisa que é aquilo, cara, a gente consolida a nossa marca, é um ganho de longo prazo e hoje as coisas, elas são, principalmente do que eu vejo, as pessoas querem muita tangibilidade, né? Legal, se eu invisto, por exemplo, em uma empresa especialista em lançamento,
e eu faço um prédio e ela me vende em 15 dias, cara, tá ali, eu investi uma baita de uma grana. O brand é passo a passo, porque você tem que, cara, recrutar as pessoas enxergarem os valores, tal, não sei o quê. Como que lidar com nessa forma de conversar, por exemplo, com o empresário que tá buscando um resultado imediato, mostrar para ele que aquilo é uma construção? Como que você vence essa situação? Eu sinto essa dificuldade de empresários que estão no mercado há muito tempo. Porque novos empresários, eles já entenderam, porque eles vêm junto com essa marca, né? Mas falam assim, eu entrei numa empresa, e eu nem vou falar qual, mas eles... funcionou a vida inteira. A gente chegou até aqui sem o brand, né? Sem investir tanto em marketing, a gente deu certo. Que na verdade já tem um brand mesmo não tendo formato, né? Mas é que não mas é que não como foi eles, direcionado, mas foi eles tão investiam segmentado. muito pouco, porque naturalmente é o vendedor, né? Então você coloca ali, vendas é o que te dá retorno, a gente vai investir nisso. Então a parte comercial é sempre a que tem mais investimento, no geral. Então eu senti assim, mas a gente consegue fazer, a gente deu certo até agora. Eu falei, cara, eu não tenho dúvidas porque tá dando certo. Mas pensa que você chegou, vamos supor, a 50 milhões ano em 30 anos. A gente consegue, triplicar isso em 10 se a gente focar na sua marca. Então, a gente consegue, a longo prazo, te dar um resultado melhor do que você teve em 30 anos. Entende? Entendo. Porque a gente vai... A ideia é alcançar mais gente, é chegar... Nichar mais gente. Nichar, entender o seu público. Porque eu falo que não consigo fazer marketing sem pesquisar. Porque eu preciso muito entender quem é o cara que comprou em 30 anos o seu produto, né? Então, quem foi as pessoas? Eu peguei um produto da Bracon que ficava no Brás. Minha Casa Minha Vida com um quarto. Cara, todo mundo compra Minha Casa Minha Vida, você já idealiza uma família, né? Baixa renda e uma família. Um quarto quarto, como assim? A gente tinha vendido 40% do produto, ainda faltava 60%. E aí o Alon, que era o dono da incorporadora, falou assim, a gente precisa zerar esse produto, porque ele já tá entregue, condomínio, tá gerando custo, PTU. A gente vai entender quem comprou. Então a gente foi lá, pegou cliente por cliente, entendeu mesmo, fazer uma pesquisa, olhar a profissão, né? A gente entendeu que é centro. Então, a galera que mora no centro, ela é diferente, ela é mais colada, ela não se importa de andar de metrô, ela tá ali, ela gosta daquilo. E, juro, acho que 90% era homossexuais. Por quê? Não, teórica, vai ter ou não filhos, mas assim, não é a preocupação. A gente conseguiu zerar o produto, nichando, entendendo quem já tinha comprado. A gente fez uma pesquisa, a gente atingiu esses caras sem querer, mas agora a gente vai atingir eles querendo. A gente já sabe que eles compraram e a gente conseguiu zerar o produto. Demorou 6 meses, não foi em 24 horas, mas a gente foi... E o digital é isso, né? A gente vai fazendo testes para chegar até as pessoas que a gente quer e a gente conseguiu zerar o produto. Então, precisa muita pesquisa, mas hoje eu sinto muita dificuldade de conseguir vender para o empresário que ele vai precisar investir na marca dele, ele vai colher isso a longo prazo, mas a matemática, né, a conta é, sozinho, sem brand, você vai alcançar em X tempo, com brand a gente reduz esse tempo. Legal. E se por um acaso uma empresa já tem um departamento de venda e ela não cuida necessariamente do brand, ou os marqueteiros que estão ali, eles acham que minimamente eles estão, porque tem algum formato já de mídia, tal, e etc, já tem algum nível de comunicação, né? E aí entra uma pessoa de brand, como juntar essas duas cabeças para poder potencializar? Há conflito? Há conflito. Grandes empresas, assim, grandes incorporadoras têm um marketing só de brand e um só de produto. Elas meio que são separados mesmo. Pessoas que só falam o tempo inteiro e focam em marca, e pessoas que focam em produto. Normalmente, brand performa muito mais e faz o produto vender naturalmente. Porque é exatamente o que eu falei. Se eu tenho uma marca muito consolidada, qualquer coisa que eu lançar vai vender. E as pessoas ainda não entenderam isso. Não é o produto. Você pode ter o melhor produto. Se o público não confiar na sua empresa, se ela não
tiver credibilidade, se você não tiver um pós-venda muito legal, pessoas falando da sua marca muito bem, o seu produto muito legal não vai ser vendido. Não vai ser vendido porque as pessoas não sabem quem construiu, elas não se sentem confiante. Quando a gente fala de incorporadora grande, Cyrela, Gafisa, né? As pessoas já sabem. Então, o auto vai, tipo, a Cyrela lançou. Não fala nem o nome do produto. Tipo, é um lançamento da Cyrela. As pessoas vão porque foi a Cyrela que lançou, entendeu? Entendi. As pessoas vão porque eles já sabem. O modelo construtivo, a qualidade, A entrega. a vai ter entrega, vai entregar. Muita gente fala sobre e colocar a sua marca. Às vezes você chega no empreendimento, num apartamento, não tem, você não sabe quem construiu. Você fala, nossa, muito legal esse prédio, mas não tem. Eu senti isso quando eu cheguei lá na HVM. Eu falei, tá, eu chego aqui, eu não sei o que é da HVM, não tem um logo. Agora eles colocam um logo. A gente colocou em todas as torres. Meu, a gente tem o maior empreendimento da cidade. Não tem um logo lá em cima. Colocou, todo mundo vai ver. É isso, as pessoas precisam, tipo, porque quando você não faz brand, as pessoas conhecem o seu produto, mas não conhecem você, Uhum. né? Então, tem muita gente, por exemplo, que leite moça. Tem gente que não sabe que é assim, hoje sim, né? Mas o mais antigo, hoje a gente tem internet e tal, mas não sabe, é Nestlé, entendeu? É Sim. leite moça. Eu sei essa marca, sei esse produto, mas eu não sei quem fez. Gillette era o produto, não era nem a marca, né? Exatamente. Na lâmina de barbear. É isso. Então, as pessoas consolidaram, é óbvio, foi muito tempo, mas a Coca-Cola, todo mundo, é o produto, a marca, entendeu? As pessoas sabem ali, né? O McDonald's é a mesma coisa. E eles consolidaram muito bem a marca. Então, qualquer coisa que eles lançarem, vai vender. Então, eu acho que é esse lugar, assim, a gente conseguir explicar e mostrar que se você tiver uma marca muito boa, muito consolidada, você vai vender qualquer coisa mesmo. E ao preço que você quiser. No final, o brand, ele vai acabar ajudando no fortalecimento da marca, na consolidação da marca, na credibilidade para acelerar O produto. o produto final, que vai ser que Exato. você vai agilizar o processo na venda. Mas em quanto tempo, por exemplo, uma pessoa como você, que trabalha com brand, ela precisa para conseguir colocar a empresa no patamar que, assim, pelo menos no patamar aceitável? A gente sabe que tem várias situações que são mutáveis, às vezes você precisa mexer com logo, marca, cara, forma de escrita, cores, mas tudo isso tem um trabalho. E quanto tempo você acha que você vai falar, cara, tô começando a ressignificar essa marca e fazer com que agora o público identifique essa marca? É a longo prazo. É longo prazo. É a longo prazo. Não posso falar assim, nossa, consigo resolver seu problema em 3 meses, 6 meses, 1 ano. Não é. Eu vou entender, a gente precisa fazer, né, uma análise da marca para entender quanto que a cidade conhece. Então, quando eu cheguei em Campo Grande, eu fiz essa análise. Tipo, você já foi no Vértigo? Já? Sabe quem construiu? Não. Você já foi no Vértigo? Já? Sabe quem construiu? Não. Eu falei, putz, a cidade inteira não sabe quem fez. Ou seja, são 11 anos e ninguém sabe que eles fazem. Tipo, eu peguei um Uber e eu falei assim, eu vou na HVM. O cara falou assim, onde é a HVM? O que eles fazem? E a cidade, a gente nem tá falando de São Paulo, a gente tá falando de uma cidade pequena. Então eu entendi assim, putz, as pessoas não sabem o que eles fazem, quais os produtos deles. E eu, assim, eu voltei pra São Paulo e em 2 anos, a gente ainda tava começando a aparecer. Então, vai demorar um pouco. Mas, se a gente fazer o que eu acho que acelera um pouquinho, é collabs com grandes marcas. Então, assim, eu já tenho uma marca, vou pegar aqui em Santos. Pô, qual é uma incorporadora, ou uma construtora, um empreiteiro que, todo mundo conhece? Você fala assim, no fulano, todo mundo sabe. Esse cara, vamos lá. Ou vamos fazer um negócio junto, não sei o quê. Você pega o público desse cara que todo mundo já conhece, atrela a sua marca, você, otimiza anos ali. Porque você vai juntar com um cara que já trabalhou a marca dele há muito tempo. Então, a CIMED fez muito isso, assim, né? Collab com a Fini, por exemplo. Ele atingiu o público da Fini, que eles estão galgando há muito tempo, fazendo uma collab junto. Hoje todo mundo sabe qual que é o glowzinho da Fini, que fazia fila, mesmo que se você é menina ou menino, qualquer pessoa sabe. Porque a marca Fini já é muito consolidada, eles fizeram uma collab juntos, e hoje os caras estão lançando tudo, e eles cresceram
muito, assim. Se você pegar entrevistas e falando sobre, depois que eles se juntaram com marcas que já eram consolidadas, eles cresceram bastante. Então é uma opção que a gente utiliza para otimizar tempo, para conseguir ter um brand mais rápido, né? Se juntar com marcas que já estão consolidadas e fazer essa parceria. Óbvio, tem que ter muito a ver com o seu negócio também para fazer sentido, né? Então tem que ser uma que você já acredita, que tem uma credibilidade e que converse com o seu produto. Então, né, às vezes você pega uma marca, não tem nada a ver, então não vai, porque o cara que compra lá não é o que vai comprar o seu negócio, não adianta muito. Então tem que fazer uma pesquisa, entender, mas isso otimiza um tempo surreal, assim. Mas eu tenho dificuldade de entender para o mercado, porque a gente sempre dá exemplo de produtos às vezes menores, né? E aí uma loja de roupa, produtos, né, palpáveis que a gente consegue comprar no dia a dia de mercado. Como colocar tudo isso em relação a um imóvel de luxo que às vezes essa pessoa que você pontuou que vai comprar independente, vai comprar por conta da marca, ele vai consumir. Você falou, olha, ele vai consumir porque o teu brand tá bem feito. Mas como fazer isso no imóvel de luxo, uma marca de luxo? No mercado de luxo que, assim, às vezes a compra, ela demora um pouco mais, né? Ela não é constante, não é um produto que a gente consegue colocar na prateleira, ele tem uma saída tão rápido, né? Tem uma incorporadora FG no Sul, que eles lançaram, não sei se vocês viram, mas foi assim, o boom do mercado imobiliário, o empreendimento do Sena. Meu, No Balneário Camboriú. gigantesco. Os caras, tipo, usaram um cara que todo mundo, eu falo mundo mesmo, né? Tipo, o Brasil, mundo conhece, atrelaram a marca deles, e quem não é do mercado imobiliário conhece esse produto. A gente tá falando de altíssimo padrão. Então, O assim, mais barato é 28 milhões. entendeu? Tá entendido. Você fazer muito bem feito, atrelar às vezes a marca. Teve uma incorporadora, eu não lembro agora o nome, que lançou o produto da Daslu, né? Que é bem ali na Rebouça, se eu não me engano. Todo mundo sabe que é Daslu. Gostando ou não, as pessoas sabem quem é Daslu. Se ela gosta, se ela comprou, se ela... Mas sabe, automaticamente isso vai falar, nossa, da Daslu vai te gerar uma curiosidade vai te gerar. Eu passei ali e falei, nossa, os caras fizeram com a Daslu. Tipo, você sabe. Você vai pensar nisso, Você vai né? pensar nisso. Então, óbvio, a Daslu hoje nem existe mais, mas como é uma marca que ficou muito tempo no mercado, todo mundo sabe. Então, os caras foram inteligentes. Lançaram um produto que, se você fala de Daslu, você pensa em altíssimo padrão, ele não precisa explicar o produto dele. O cara já sabe, pelo nome, que é altíssimo padrão. Porque ele se atrelou com uma marca que as pessoas saibam que custava 100 mil reais uma calça jeans. É isso. E aí, assim, você pontuou isso nos bastidores pra gente, que é fazer essa diferença. Quando você tá em relação a falando do mercado de luxo, você vai fazer um branding tão bem feito que de repente vai destoar de você ter uma conversa do metro quadrado, que é sempre, por exemplo, uma conversa que tá em pauta na mesa. Ah, quanto que é esse metro quadrado? Isso não faz diferença quando você alcança esse branding bem feito? Não faz diferença. Não faz diferença. Não faz. Porque as pessoas não vão... Quando você pega uma bolsa ali, a pessoa não vai olhar assim, tipo, nossa, mas é couro de cavalo. Não quer saber. É da A Louis nem Vuitton. pergunta do que é. É da Louis Vuitton. Eu vou andar com isso porque eu sei que essa marca é boa, ela me dá um status. É a mesma coisa. Em Alphaville, tem MPD, que é uma incorporadora que só constrói em Alphaville, altíssimo padrão. Eu tava conversando com a gerente de marketing, ela falou que é muito... Olha como é louco. O cara comprou um empreendimento. Um amigo dele comprou um lançamento. Ele não quer que ele tenha o melhor dele. Tipo, ele vai trocar porque ele quer morar no melhor ali. Ele fica guepando ali, ele fica pulando de entretenimento de empreendimento só pra poder simplesmente ter o tá ali. status de morar no melhor de Alphaville. E quem vende carro de luxo pode te falar exatamente isso. Os caras chegam e falam assim... É, por isso que eles fazem aqueles facelift toda hora, né? Que carro que o fulano comprou, não sei o que lançou? Ele quer ter o melhor. Não, e o melhor, e aí eles trocam, o farol já pra tu ficar com aquele sentimento. Já tá com o carro velho. Tá na hora de trocar. Entendeu? Então Eles lançam um negócio muito diferente, não sei o que, o meu carro Peugeot, é um Peugeot 206 novo. Aí eles lançaram o Styler que tem teto, e o meu não tem teto, tipo... Falei, como assim o meu não tem teto? Eu queria o teto. Tipo, eu quero teto, sabe? Porque
cara, é igual, mas não é igual. É o melhor, né? Então você fica meio com esse negócio assim, tipo, cara, como assim? Não, iPhone, colocar 2 câmeras, 3 câmeras. Os caras. Agora tem Meu, o câmeras, vou comprar iPhone. duas. Não, mas o iPhone é isso. Cara, todo ano o cara lança, porque é iPhone. E ele, se você pegar o Samsung, talvez, seja até melhor. Quem tem Samsung fala que é 1000 vezes melhor. Eu não troco o iPhone. É, nem nós. Não, a gente também não. Entendeu? E a galera que usa o Samsung fala, meu, é muito melhor em vários. Mas os caras fizeram uma marca tão consolidada. Meu, a galera no Brasil paga 10 mil reais no celular. Várias vezes. Você entendeu? Tipo, ninguém vai olhar, tipo. Ah, eles não olham do que é feito. Você sabe do que é feito? Sabe qual é a tecnologia? Se essa tecnologia aqui é melhor do que do Samsung, você não sabe. Mas você só comprou porque é iPhone. Branding, confiança. Ou seja, É. eles não vão olhar. Às vezes você vai pagar, o vizinho tem 200 metros quadrados, o seu tem 150, só que é de uma incorporadora que você já conhece, que as pessoas sabem que é, e ele vendeu todo o valor pra você, e o outro é mais barato, maior, e você não vai comprar. Muitas vezes a gente também. Tem alguns outros, né? Algumas outras vírgulas no processo, mas a gente se depara também um pouco com isso, assim. Né, principalmente na tomada de decisão de comprar um apartamento retrofitado ou de uma construtora que está lançando um empreendimento novo. E agora a gente começou também a ver, acompanhando já os lançamentos, a disputa agora não é mais se tem lazer ou não, é pela quantidade de lazer. Inclusive o corretor fala, Exclusividade. esse empreendimento tem 26 espaços de lazer. Mas o alto padrão compra exclusividade. Eu quero 26 áreas de lazer para 30 unidades. Eu não quero 26 áreas de lazer para 200 unidades. A Para virar, CR tipo, um pombal. As pessoas não querem. a CR Elas têm isso, tipo, fez isso aí você recentemente. vende exclusividade. Eu te dou toda uma área de lazer para poucas pessoas. Você vai descer, vai ter 3 pessoas na piscina. É isso aí. Porque não adianta você entregar 26 áreas de lazer com um prédio gigantesco com muita gente morando. Que quando você vai sair da sua vaga de garagem, você vai fazer fila. Você vai ficar 10 minutos para conseguir sair de lá. Eles não querem. E o alto padrão, ele quer ser exclusivo. Existe uma... Provavelmente vocês devem assistir. Uma série no Netflix que chama Sunset, Milhas de Ouro. E elas vendem só casas. São corretoras muito bonitas e ricas. Que vendem para ricos. Porque isso também faz diferença. Quem vai apresentar o seu produto? Então, elas conseguem falar, se comunicar, ela veste a mesma roupa que a cliente dela, ela anda com o mesmo carro que o cliente dela. Então, isso passa um pouco mais de credibilidade. E elas montam Um sentimento de igual para igual ali. experiências. Então, assim, você chega pra comprar o... Vocês já assistiram? Eu assisti alguns episódios. Eu assisti todos, de cabo a rabo, assim. É porque tem umas coisas meio de, tipo, briguinha, assim, é meio besta, mas releva, olha só na estratégia. Chega lá, meu, passando pão de queijo, você, tipo, tem a música, entendeu? Você, tipo, tem uma experiência ali de, tipo, é essa casa. Você tem que fazer a pessoa se imaginar ali, né? E passar essa credibilidade. Então, quando a moça chega de Porsche com o cara que chega de Porsche, ela não tá falando com qualquer pessoa. Ela entende que os dois ali estão no mesmo nível e ela tem o mesmo bom gosto que você. Eles vão se identificar. Por isso que às vezes o corretor de alto padrão ele tem que ser diferente. E não é nem por futilidade mesmo, porque o cara vai falar tipo, nossa, esse cara vai falar, o que ele entende? O que ele sabe do alto padrão? Ele não sabe, porque na cabeça do cara, a gente patrocinou um torneio de golfe. Quem joga golfe? Eu falei pros corretores, todo mundo vai aprender a jogar golfe nisso. Vocês vão ficar uma semana indo lá jogar golfe. Porque no dia do nosso evento, vocês vão jogar com os caras. Você vai falar o nome da bola da tacada, não sei o quê. Porque é isso que o cara, ele quer, tipo, gerar essa conexão, quer entender que você sabe do negócio, pra você conseguir apresentar o que você quiser. Você vira amigo do cara, mas você tem que estar no mesmo meio. Lá em Campo Grande, as pessoas... Quem vende fazenda, tem helicóptero. Porque como eu vou te mostrar a minha fazenda? Quem vende? Aham. Aí o patamar é... Por quê? Você sabe a comissão? Você fica milionário na comissão de vender uma fazenda. Só que o cara vai falar assim, eu tenho 20 minutos pra ver a área hoje, porque ele é super ocupado,
E você vai mostrar como? Com um drone? Você vai pegar o helicóptero, subir e mostrar a área toda da fazenda pro cara. Entendeu? Sim, faz muito sentido. Então, assim, não existe pra mim dificuldade ali das pessoas entenderem. Se você tiver feito um bom trabalho da sua marca, eles vão comprar, eles não vão questionar. Às vezes você nem entrega, tipo, o mesmo acabamento que o outro, que o seu vizinho entrega um acabamento muito Tem melhor. construtoras que são boas de fazer isso aqui em Santos. Tipo, você não vai entregar um Porto Velo, você vai entregar o outro. Só que você vendeu tão bem a sua marca que o cara é tipo. Às vezes você foi lá no plantão, o corretor falou pra você que era Porto Belo, que não sei o que, nananã. Você cagou pra isso. Porque o encantamento que você teve e o brand que você recebeu ali, que você já vem com a cabeça, tipo, nossa, de uma incorporadora que eu já conheço, que as pessoas. É que hoje eu que trabalho com isso, eu sempre pergunto, tipo, qual incorporadora? Tipo, de onde você mora? Eu pergunto, mas as pessoas no geral não perguntam, mas é porque é a minha área. Mas os caras grandes, ricos, eles sabem quem é o cara fodão que vende aquilo. De tudo. Se eu perguntar pro cara que compra Porsche, ele vai saber todas as lojas que vende Porsche aqui. E vai saber a melhor, vai saber o atendimento, ele vai lembrar de como ele foi atendido. Então, e o brand não é só consolidar a marca, é o pós-venda. Pra você fechar esse cara e ele indicar pro amigo dele e falar da sua marca pra sempre, você vai ser babá dele. Somos. No aniversário, Nós no sabíamos aniversário disso, dele, você vai mandar. No dia do advogado, você vai falar. Você vai. É pra sempre. Ele virou seu melhor amigo que você odeia. Mas você vai ter que falar com ele pra sempre. Tipo, pra sempre. Então, porque a gente fala que depois ele só manda um boleto, né? Você comprou, todo mundo te ama. Depois você fica me mandando boleto. E, cara, o cara não quer isso. Óbvio, ele já tá acostumado a ser bajulado, então ele não quer nada ali exagerado, mas ele quer ser lembrado. Ele vai cagar pro seu cartão, mas ele quer receber. Porque o outro vai mandar. Então, o brand Uma uma continuidade. continuidade. Deixa eu só para aproveitar esse gancho. Quando você começa a trabalhar, por exemplo, a marca, hoje grande parte das mídias, né, da comunicação, ela vai para o digital. Uhum. Ainda tem muita coisa, por exemplo, outdoor, cara. A campanha ainda de rua, por exemplo, as coisas que eram feitas antigamente ainda funcionam, porque o meu sentimento que fica é que, por exemplo, às vezes você coloca um totem, faz uma ação dentro de uma cafeteria super luxuosa, você vai fazer alguma coisa num salão de beleza para encantar justamente mulheres, mas cara, é muito difícil você conseguir tangibilizar aquilo e transformar aquilo em números, né? E acreditar de que aquilo tem algum mínimo de conversão. Mas só ficar no digital funciona? Não funciona, porque eu sempre brinco que as pessoas precisam ver você em todos os lugares. Então, assim, eu entrei no meu celular, eu vi. Eu cheguei no negócio, ele tá ali. Sabe quando você compra um carro e você só vê ele na rua? Parece que todo mundo comprou o mesmo carro. Porque, tipo, você tem ele, aí você começa a reparar nele. É a mesma o coisa. hiperfoco, né? Eu recebi uma comunicação, aí eu entrei no salão. Putz, os caras estão aqui também. Eu fui comprar meu carro. Nossa, os caras estão aqui também. Então, você precisa colocar, tipo, na cabeça do cara que você existe. Então, em todos os lugares. E o offline é pra isso. Mas, muito bem conversado. O que você vai fazer no salão? Tipo, você vai colocar o quê? Tipo, como a moça vai entender o seu produto ali? Porque ela tá fazendo a unha. Ela não tá comprando empreendimento. Como é que, entendeu? Você precisa achar um gancho pra estar naquele lugar. A gente tinha um restaurante que abriu lá em Campo Grande e a gente, todo mundo que chegava lá, ganhava um drink patrocinado pelo empreendimento. Então, tipo, esse drink aqui, você é patrocinado pelo empreendimento. Então, assim, ou uma garrafa de vinho que ele tá comemorando o aniversário de casamento com a esposa. Cara, quem então o vinho? Eu quero falar assim, tipo, quem patrocinou a minha noite, o meu vinho pra minha esposa foi esse produto. O cara vai lembrar, porque o que as pessoas têm? Sentimentos de gratidão. Quando você dá alguma coisa, elas são gratas, automaticamente elas lembram de você. Então, funciona, bem pensado e estratégico. Precisa ser bem pensado. Eu não vou colocar um outdoor em qualquer lugar.
Eu vou colocar um outdoor pensado, tipo, putz, aqui é X metros do concorrente, do meu. Eu vou comunicar dessa maneira pro cara entender, porque tudo vai ter que ser pensado. Não adianta você falar, tipo, tá bom, eu tô panfletando ali, mas tá, o que seu folheto diz? Ele casa com o lugar que você tá entregando? Dá trabalho. Você vai fazer um folheto pra pizzaria específica, porque você vai comunicar com o cara e atrelar a pizza ao seu produto de alguma maneira. Então não dá pra você criar, tipo, fiz um mock-up de várias peças, vou soltar pela... Não. Todo lugar que você for, você vai ter que pensar estrategicamente, porque eu tô colocando, como eu vou comunicar, e aí vai funcionar. Mas a ideia é que o cara consiga te enxergue em todos os lugares. Exatamente quando você compra seu carro tá em todos os lugares. Ele nem tá, é que você tá reparando aquilo o tempo inteiro. Eu fiquei com esse sentimento, exatamente desse exemplo do carro, né? Quando alguns lançamentos recentes, Toyota fez um lançamento de carro até popular, não foi de luxo. BYD parece que tá em todos os Exato, lugares. você pega uns carros assim e fala, nossa, a gente só tem esse carro. Só tem esse carro. E quando até você vai ver na pesquisa, ele não é, às vezes, o mais vendido. Isso é um barato. É que na nossa região ele tá sendo mais vendido. Não, E a é consolidação. porque o cara fez muita campanha É. e ficou na sua cabeça pra sempre. Meu, só enxergo esse carro, né? É. A gente tem. Pra mim, todo mundo tem BYD. Tipo, na minha cabeça, todo mundo tem. Por quê? Campo Grande, eles fizeram todo lugar. Eu ia no mercado, tinha um carro de exposição. Eu ia no shopping, tinha um carro de exposição. Eu chegava dentro do que recebia o folheto. Tipo, o tempo inteiro, as pessoas estavam me bombardeando daquilo. Se eu nem queria um carro elétrico, eu falei, putz, vou fazer o test drive, porque é super silencioso. A gente conversou sobre isso, né? A gente tava num período de troca e esse exemplo é muito legal porque eu acho que passeia muito com o nosso E público, né? todo mundo vai ter Exato, isso de E a referência. gente pensou nisso. O Jean virou pra mim um dia e falou, cara, eu vou fazer um teste. Porque a gente tava pensando em economia também. Sim. Tem a questão do brand que chega, que nem você falou, a consolidação da marca, mas a gente já tava pensando em economia. Falei, cara, o pessoal tá falando mal, né? Porque aí começa os haters, digamos assim, a tentar, porque as outras concessionárias e as outras marcas, elas Isso vão também tentar. é marketing. Marketing compra o marketing do outro. Meu, isso é muito maluco. Conversa pro outro podcast. E aí a gente fala, cara, vamos pensar só de forma racional. Vamos tentar pensar se esse produto funciona pra gente. Pô, eu vou testar, tava trocando carro. Falei, deixa eu testar pra ver. Não fui, tá? Testar o carro. Mas isso ficou na minha cabeça, exatamente o que você tá falando. Falei, caramba, será que faz sentido? E o Jean falou assim, cara, tô vendo o valor é igual do carro X que a gente tava pensando em comprar. Falei, que loucura. Isso não saía realmente da nossa cabeça. Você fala, tipo, será que vale a pena mesmo? Eu recebi a XC90 da Volvo, fiquei um mês com ela. Não queria devolver nunca mais, perfeita. Pra andar, pra fazer propaganda, enfim. Pela cidade inteira, e as pessoas paravam. Eu ia buscar o Pedro na escola e falava assim, nossa, que legal. E tava escrito test drive, né? Tipo, eu falei, não faz barulho. O carro não sabe se tá ligado. E é muito legal porque ele é híbrido. Então, quando você tá andando na gasolina, tá carregando o seu carro. Teoricamente, você nunca fica sem, né? Então, e eu senti isso. Eu falei assim, eu usei o carro. As pessoas, todo lugar, tipo, gosto do jeito do estilo da Pamela, não sei o quê. As pessoas meio que queriam testar, porque eu tava usando, me perguntavam o tempo inteiro. Quero muito entrar no marketing de influência, porque isso é o momento mesmo, as pessoas realmente faz diferença. E eu senti na pele, porque eu falei assim, ninguém vai comprar só porque o fulano compra. Vai? Vai. E vai mesmo, porque assim, eu era o teste, né? Quando você vem em São Paulo, em outros lugares, meio que as pessoas, tipo, acham que é diferente. Mas não é. Mas eles acham. Então, tudo que vem em São Paulo parece que é novo quando você tá em outro lugar. Então, o carro, eu fiquei um mês com o carro e um monte de gente, tipo, eles chegavam na hora e falavam assim, vi com a Pama. Eu falei, uma pessoa normal, comum, sabe? Eles realmente faz diferença. As pessoas querem conhecê-las, querem ir lá e testar, porque o outro tá, que admira e que não sei o quê. Por isso que eu falo que realmente tudo tá ligado ali. Se você colocar um cara, um influenciador legal pra falar do seu produto, todo lugar que ele for, tem o seu produto. Se ele entrar nas redes sociais, tem o seu produto, ele vai querer ver. Se ele vai comprar, talvez. Depende muito de quem tá vendendo também, porque o vendedor precisa ser bom se precisar dele, né? Se não for uma venda direta. Mas ele vai se interessar em algum momento. Ele vai falar, putz, pelo menos o test drive eu vou fazer. Porque o carro custa 600 mil reais, né? Então... Não é pra qualquer Não é pessoa. pra qualquer A pessoa. nossa dificuldade também de entender, o brand eu acho que pra mim tá muito claro, né? Mas a gente conversando com alguns profissionais da área de marketing, falou, olha, principalmente no meio digital, porque o físico, o offline, como você pontuou, e o Jean, falou, é um pouco mais tranquilo. Olha, você precisa entender, fazer uma pesquisa, né? E óbvio que se eu estiver falando uma besteira... É mais complexo que o digital. Não,
Tudo bem, mas na minha cabeça, e talvez pela nossa geração, eu consiga compreender mais, porque sendo muito, digamos assim, óbvio que leigo, mas assim, existe uma pesquisa, existe entender o público, tudo isso a gente consegue compreender conversando, apesar, de novo, de precisar de uma especialista para poder nos identificar qual lugar que nós vamos colocar a nossa marca, ponto. Uhum. Isso é super tranquilo, mas na nossa cabeça, e talvez, de novo, pela nossa geração, a gente tem uma compreensão um pouco melhor. No digital, e você começou falando um pouco disso, nessa edição, eu falo assim, então, é muito teste. A gente ouviu isso. A gente ouviu isso de alguns profissionais. Eu entendo, tá? A gente já compreendeu isso, mas não existe, não tô dizendo uma fórmula, mas não existe um método, ou não existe nada que a gente possa se balizar. No offline, eu tenho essa impressão, deixar claro, Uhum. tá? Eu já entendi que é complexo também, mas eu tenho essa impressão que a gente consegue visualizar melhor. O digital, não. Tem profissional que já chegou pra gente e falou assim, tem um outro porém, é complexo porque a gente não tem uma fórmula feita, mas o algoritmo muda o tempo inteiro, a rede social muda o tempo inteiro, você precisa entender, daqui a pouco o TikTok vai ser pro mercado, que não é o seu hoje, por exemplo, tá? Acho que super é. Então, por isso que eu falei que eu dei exemplo só, né? Eu não sei efetivamente se o TikTok mas de repente não e aí daqui a um mês Aí você vem como nossa gerente de marketing e vai falar, olha, lembra que você não queria? Agora você precisa... Eu falei, poxa, mas já tô toda canalizada minha energia no Instagram, porque agora ele é mais dinâmico. Porque assim, o offline, ele tá aí desde sempre. Nada mudou, é só uma coisa ou outra que nova. Mas o digital, ele muda todos os dias. Todo dia alguém lança uma coisa nova. Antigamente, o Facebook, você conseguia fazer campanha por renda. Hoje não tem mais. LGPD tirou. Você não consegue nem segmentar as pessoas por renda. Isso é por interesse hoje. Então, assim, é só aí pessoas interessadas em Rolex. Então, tipo, meio que você vai saber, meio que você vai assim pra você conseguir atingir meio que o público do alto padrão. Você vai meio que por interesses. Antigamente, não. Era por renda. Era muito melhor. Muito mais fácil de você atingir os caras. Então, amanhã, eles podem tirar o interesse. Pode ser por gente que... Outra coisa. É dinâmico. Então, assim, não tem uma fórmula secreta, mas... Quando a gente... Se você começar do zero, é mais difícil. Do zero eu tô falando assim, acabei de abrir uma empresa e eu não tenho histórico. Histórico de compra mesmo. Se você já é uma empresa que já tem histórico de compra, a gente consegue olhar dentro de casa mesmo, seus próprios clientes. Eu nem tô falando de lookalike porque é já passado, mas de públicos semelhantes e a gente começar a fazer testes dentro desse público. Porque a gente não tá do zero. Agora, se você começar do zero, 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 aí vai demorar um pouco, óbvio. São vários testes pra gente chegar ali e entender qual é o público. E não é só o público, eu entendi o público, mas a gente tem clique, mas não tem conversão. Então, a gente não tá comunicando direito. Ou a gente tem, tipo, não tem... É muito complexo. Muito complexo mesmo. É muito, 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 muito difícil. Mas eu acho que tem alguns caminhos que a gente pode otimizar e um pouco mais rápido, se a gente já tem um negócio pronto. Agora, do zero, vai ser tudo do zero mesmo. E assim, é isso. A tentativa e erro. Mas você precisa ter um profissional que vai olhar. Porque o que hoje a galera faz? Sobe a campanha, deixa ela rodar e pronto. Se você vai lá, eu contratei uma agência de mídia digital, o que eles fazem? Meio café, o arroz com feijão lá, né? Café com leite. Sobe, deixa rodar, vai gerar o lead e pronto. Não. É semanalmente, todos os dias. Precisa ter alguém ali com gerenciador de anúncios aberto, entendendo quantos cliques, se tá performando. Óbvio, não dá pra trocar, porque o que a gente recebe muito do comercial vocês estão horríveis, vocês têm que trocar a campanha. Eu acabei de subir, ela ainda não deu tempo. Tipo, não performou. Eu preciso pelo menos 3 meses pra eu conseguir entender ali. E se você for trocar o tempo inteiro, você vai começar do zero o tempo inteiro. Então, assim, é paciência, né? Hoje, quando a gente fala de mercado de alto padrão, é muito raro a gente conseguir vender de lead. Real. O lead... ali é mais pra você, mais uma vez, ir consolidando a marca. É muito network, é muita coisa do alto padrão. Lead mesmo, assim, que o cara vai comprar 8 milhões, raramente vai clicar no Instagram e, tipo, surgiu a ideia agora. Não vai. Isso é uma boa lição. Porque a gente espera que sim. Sim. A gente já vendeu de lead, sim, mas assim, é muito difícil. No geral, os caras...
olhou sua campanha, clicou, olhou seu site, ligou pro corretor, falou com o cara, fez uma pesquisa, perguntou pro amigo, não sei o quê, entendeu? E às vezes ele vai entrar de novo como outro lead. Tipo, nossa, o cara já entrou aqui, tá só... Não, ele tá interessado, ele ainda está pesquisando, ele tá entendendo o seu produto. E aí não vai ser muito rápido. Do padrão baixo é de 3 a 6 meses. Alto padrão, a gente fala de 6 meses a 2 anos para converter. 6 meses a 2 anos? Uhum. De um ticket muito alto, né? Sim. A gente fala. Então, sim, demora. Tem cliente que a gente vem, tipo, nossa, ele entrou na nossa base há 2, 3 anos atrás. E ele comprou agora. A questão, Momento de compra, muita coisa. Né? a questão é não desistir. Porque é isso que eu tô, assim... Na verdade, eu acho que não é nem questão de não desistir, É que assim, né? ó, se você vai trabalhando assim, tipo, são 2 anos. Só que aí, 2 anos já tem de 2 anos atrás. Então sempre vai ter, se você não parar de fazer, né? Então é contínuo, é eterno, não vai ter. Meu, por que o McDonald's e a Coca-Cola faz campanha? Todo mundo conhece. Por que eles fazem? Porque tem que manter vivo, né? Tem que continuar. E, inclusive, angariar novos, né? Entrantes na marca. Criancinhas que vão precisar tomar? Não, Pedro não toma, graças a Deus. Mas assim, é isso. Todo dia nasce gente, todo dia não sei o quê. Todo mundo fala assim, meu, mas as marcas fazem campanha até hoje. Todo mundo conhece o Big Mac. Por que faz campanha do Big Mac? A Coca-Cola, a gente sempre fala disso, né? A grande campanha da Coca-Cola do Natal, em As certos pessoas períodos. esperam por isso. Natura, Dia das Mães, Boticário, Dia das Mães. As pessoas esperam por aquilo. Então eles vão fazer é pra sempre. O marketing você nunca vai parar de fazer marketing. Tipo, não, todo mundo já conhece minha marca, não vou fazer mais. Não. A gente Porque vai lançar coisa nova, as pessoas vão pegar o seu nicho porque você não comunica mais e esquece. A gente tava comentando com o Jean, a Natura, eu acho excepcional essas marcas que tem, ou os bancos têm, né? Instituições financeiras onde tem mais dinheiro, tem casas de show. Em Salvador eu fui uma, se eu não me lembro se foi o Itaú, foi o Bradesco, mas os bancos têm, e a Natura tem um, você citou, né? Tem a Casa Natura em São Paulo, que assim, é muito legal. Você passa, sempre tem duas atendentes, né? Ali vendendo, super bem postadas, bonitas e tal, e te mostrando o produto pra vender, e uma parede, assim, dos sabonetes da Natura, que assim, ó, super estilizado, arquitetura voltada pra isso. Meu, assim, um público diferente, deixar claro, um público Sim. totalmente diferente, mal eles te revistam, sabe, assim, tem toda uma cultura dentro da casa. Eu falei, cara, né, eu não sou um consumidor, assim, tanto da Natura, você passa a olhar o tempo inteiro a marca, né, você passa a falar, cara, que E até eles estão interessante. fazendo um rebrand, né? Porque eles têm um Natura para um público do dia a dia, assim, um público que tem um poder aquisitivo menor, e eles têm produtos específicos com valor maior mesmo. Então, porque naturalmente faz tipo, Natura, sabe? Tipo, Natura é mais barato. Mas não, eles têm feito campanhas com produtos incríveis, com poder aquisitivo, né? Tipo, um valor maior. E aí é muito mais complexo, porque você vai sair, tipo, de uma empresa que todo mundo acha que, tipo, é barato, para vender um produto caro para um público específico que já compra importado. E aí é um trabalho muito difícil. Muito difícil mesmo. Muito mais do que você começar a dizer. E assim, tenho que elogiar também, que eu achei bem legal, até porque eu fiquei fã da casa, mas eles traz toda a brasilidade. Acho que tem isso Sim, também. Acho que no branding deles estão trazendo essa brasilidade. Natura, né? E aí você traz, de repente, para esse público né? Colocamos e fala assim: tudo bem, você quer o produto internacional? Eu entendo que você tá comprando a marca, mas o meu é nacional. Dá uma olhadinha no meu produto, faz isso, assim. que é o chocolate. Exatamente. E você sabe que o CEO era da Natura, né? Não. É muito semelhante. Você olha toda a comunicação, o CEO do marketing é igual. Eu não tinha reparado. Tipo, você já foi na fábrica da Daniels? Não. Perfeita, recomendo. É maravilhoso, o café da manhã deles é incrível. Esqueci o nome do restaurante, que tem um restaurante em cima da fábrica. É tipo uma loja conceito, né? Que eles chamam de fábrica. E tem um restaurante e tal. Aí você entra ali. Pra mim, aquilo lembra a Natura o tempo inteiro. Porque ele usa a mesma pegada de lembrar de floresta amazônica, não sei o quê. E ele é o mesmo. Então, assim, você vai levar a sua essência, né? Pra onde você vai, aqui dentro do que você ficou muito tempo. E é bem parecido. E eles vendem isso. O chocolate é extremamente caro. Bem caro. Não é importado. E as pessoas compram ali muito por tudo que representa, né? Que foi feito um brand muito bom. Muito interessante. Estamos na reta final. E aí eu queria um último conceito ou opinião sua
do futuro, né? Eu sei que é um achismo, né? Tira a tua bola de cristal do bolso aí. Então, assim, o que você enxerga de tendência pro O que futuro? você falou sobre o TikTok, por exemplo, é uma tendência que a galera já tá migrando. Tem muita gente que desativou já as contas, influencers grandes de Instagram pro TikTok. Então, assim, o vídeo a gente já sabe, já falou, a gente fala isso há alguns anos já, que é a tendência dele de como a gente vai comunicar, né? Não tem como não fugir disso. As pessoas querem o tempo inteiro mais peças humanizadas, pessoas falando, representando, e o TikTok traz muito isso, né? Você tem opção de foto, mas é raro que, tipo, você não quer, você quer ver as pessoas interagindo. Então, hoje, se for falar assim, dá uma dica, investe em vídeos e grava mesmo, sendo tanto o Reels, o TikTok é uma plataforma muito legal, mas tenta humanizar o máximo possível, porque eu falo muito isso. Depois da pandemia, as pessoas sentiram necessidade de estar mais próximo das pessoas. E quando você vê um vídeo e uma foto, o vídeo mexe, né? As pessoas estão ali. Você tem a impressão que eles estão mais perto, né? E foi o que eu falei. 10 anos aí, a gente ainda com certeza vai ter um boom do mercado imobiliário, porque ele vai continuar crescendo. Invista em marca, em brand, porque se a gente tem mais 10 anos, eu preciso do mínimo uns 2 ali para ir colhendo os frutos disso, a gente já tá atrasado. Anotou, Giancarlo? Anotado já. Na cabeça, anota, porque isso vai ser pauta de reunião nossa, talvez nessa semana, próxima semana. Espero que você tenha anotado em casa, porque assim, a gente sempre brinca, eu não falei no começo, de pegar um papel e caneta e tal, de novo, é a geração, tá? Que nós estamos numa idade assim, a gente gosta muito do papel. Olha lá, tá vendo? A gente gosta de escrever. Eu fiz letras, ok, mas assim, eu amo escrever. Um papel e caneta faz toda a diferença, a gente grava melhor, então assim, não pegou papel e caneta, volta um pouco, vai lá pro início, porque eu acho que assim, as dicas são memoráveis. Eu tô em choque com o TikTok, com o período, a gente batendo cabeça aqui. Eu acredito que você também, que esteja aí com a sua marca, com a sua empresa, seja do ramo imobiliário ou com outra, entendam, ciência da comunicação, a gente trouxe vários profissionais, ciência da comunicação, uma das coisas mais importantes, marketing para sua empresa, e conectado no collab, no famoso collab com a venda, pro seu setor de venda comercial, umas coisas mais importantes. Então, bom, não foi eu que disse. Foi especialista, tá? Então, entendam e compreendam. Pamela, muito obrigada, tá? Se prepara. Montando uma outra pauta, ótimo. Quando eu perguntei pra ela, você pensa em alguma coisa? Ela mandou a pauta. Eu gosto de gente assim. Não, que eu já tinha preparado. Eu falei, adoro gente porque desse eu falei, jeito. não vou sem... Vamos pensar pelo menos tem um norte ali, óbvio que vai desenrolando, mas assim, só pra gente saber. Tá vendo? Bem mais fácil. Já vou marcar uns 3 encontros, que assim fica fácil, já tem a pauta, já tô tudo esquematizado. Obrigado, viu? Obrigado mesmo por tudo. Imagina, eu agradeço, mas assim, se vocês tiverem uma dúvida também, pode anotar e pede meu contato. E aí a gente... Como é que te acha no Instagram? Eu desativei, mas... Para que te acha. Ela tá low profile. TikTok. É menezes.pamela. Então, não é tão low profile, porque realmente era uma plataforma que eu já tava usando há muito mais tempo, que era o TikTok. E eu falo que o TikTok, ninguém tá ali ainda. Por isso, esse é o segredo. Tipo, é muito novo ainda. Parece velho, não é mais a dancinha. As marcas estão migrando. Então, se você chegar agora, ainda dá tempo. Então, o TikTok é onde você consegue achar as pessoas. Tem muito conteúdo bom. Muito. As pessoas ainda têm esse preconceito, assim. Mas se você digitar ali, marketing digital para o mercado imobiliário, vai ter. As pessoas vão falar e só vai aparecer isso. Que essa é a parte legal, que as pessoas ainda não sabem. Quando você procura um nicho, o TikTok, o algoritmo deles é tão perfeito que ele vai entregar só aquele nicho. Você não vai precisar ficar vendo a dancinha. Então, ali, até para divulgar a sua marca, é muito melhor, porque quem busca retrofit vai procurar ali e vai achar, porque ele só vai aparecer aquilo para ele. Então, fica a dica aí. Então. Fica a dica, todo mundo, meu povo. É isso. Pamela estará com a gente de novo. Fique ligado. Já falei para vocês que o Além do Capital, nosso podcast mensal tá aí, e um assunto importantíssimo que é marketing. Pamela Menezes, especialista, gerente de marketing, professora também, eu posso colocar dessa forma, né? Ela fez letras, então é professora também. Então sabe muito de língua portuguesa, sabe muito de comunicação, e é isso. E gentilmente aceitou nosso convite para poder bater um papo. Obrigado, viu? Imagina, se prepara para a próxima.
Pode chamar. Tá bom? Giancarlo, é isso? É isso, tá feito. Diegão, obrigado mais uma vez na técnica, sempre o cara. Seguramos ele e exatamente ele falou pra mim, só posso sair até 1 hora cravada. Então você tá vendo o que a gente faz com o povo daqui e eu atendo o pedido, que quem manda é ele. É isso, obrigado, pode isso, Retrofit, sempre com a gente no ar 1 vez por semana, fiquem ligados, tá? Tem nossos episódios mensais e também tem esse conteúdo maravilhoso do ramo imobiliário, do marketing, da comunicação do meio empresarial. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Até.